Nossa vida, eu já falei para vocês, escatologia não é uma coisa que você tem que ver lá longe de você, escatologia não é uma coisa que você... Já viu falar sobre meio ambiente? Gideon, se eu vou falar sobre meio ambiente hoje, o que as pessoas, a maioria das vezes, pensam? Pensa na floresta amazônica, longe dele. Se a gente vai falar de meio ambiente, ele pensa na onça pintada, pensa no tamanduá, pensa nos peixes lá no rio. Mas o meio ambiente é aquele que você vive. E o meio ambiente tem a ver com o entorno da sua casa. Então, olha só. Se você não cuida bem do seu meio ambiente, se você joga lixo na rua, aquela boca de lobo vai entupir e ela vai afetar a sua própria rua. Ela vai afetar o seu meio ambiente. É igual o Edilson fala ali de plantar árvores, né? Certa vez, quando eu estudava meio ambiente, né, na época da faculdade, dizem que uma árvore de grande porte, ela equivale ao frescor de 3 ar-condicionados ligados. Então, imagine se a gente tivesse uma árvore de grande porte aqui dentro, plantada dentro da igreja, e a gente pudesse manter essa árvore aqui viva, né? Ela equivaleria a 3 ar-condicionados climatizando o ambiente. Então, quando você tem uma árvore na porta da sua casa, ela muda o clima da sua casa. Se você não joga o lixo na rua, ela não afeta as bocas de lobo. Se você tem uma infiltração da água lá na sua casa, né, uma grama, um pedacinho que vai infiltrar, aquilo ali vai abastecer o lençol freático. Olha só, está chovendo, né? Também é época de chuva. Só que se está tudo concretado, tudo cimentado, a chuva vem, bate e a água vai embora rapidamente. Lá para o meia-ponte, no caso aqui, que é o rio mais próximo. Vai encher o meia-ponte vai ficar muito cheio. Essa água vai ser levada pelo meia-ponte e vai embora. Ela vai lá desaguar no mar. E aí você não vai ter como a água penetrar no solo para abastecer o lençol freático aqui. Então, olha, é incrível o que eu vou te falar, Egos. Às vezes não adianta chover muito se a cidade está toda cimentada. Porque se ela está toda cimentada, não vai abastecer o lençol freático. Então não vai ter água na época da seca. Você pode falar assim, nossa, mas choveu tanto esse ano. Mas não deu para abastecer o lençol freático. Porque está tudo concretado, se está tudo cimentado, não vai entrar água no solo, não vai permear a água, não tem como abastecer, e aí vai faltar água, mesmo tendo chovido muito, por causa da quantidade de cimento que a gente pôs na cidade. Isso é meio ambiente. Meio ambiente não é você falar assim, a onça pintada lá na Amazônia, uma baleia lá no mar, tudo coisa longe, sabe, distante de você. Meio ambiente faz parte da sua vida cotidiana. Escatologia também. Você não tem que ver a escatologia de uma coisa distante de você. A escatologia não é algo longe de você, faz parte do seu dia a dia. E o que significa, qual é o significado da palavra escatologia? Alguém pode me dizer aí, eu já falei sobre isso. Quando você ouvir essa palavra, o que você vai lembrar? Isso, estudo das últimas coisas. Exatamente, quando você ouvir a palavra escatologia, você vai lembrar do estudo das últimas coisas. Não esqueça isso é muito importante. Se eu estou pregando aqui isso aqui o tempo inteiro, você não pode esquecer. E nesse estudo das últimas coisas, existe uma tensão que o crente vive entre o que já é realidade na sua vida e aquilo que ainda não aconteceu. Olha só. As pessoas vivem muito esse conflito. Eu já sou salvo em Cristo Jesus, sou uma nova pessoa, sou nova natureza e tal. Aí ele fica só, lembra aquilo que Paulo falou? Quando a pessoa está olhando só para o futuro, o cara falava assim, então não quero nem trabalhar. Jesus vai voltar mesmo? Nem vou mexer com procurar emprego, nem vou distribuir o currículo, porque Jesus vai voltar, então eu vou esperar a volta dele. Isso é um extremo. Paulo falou para essas pessoas o quê? Aquele que trabalha, então, também não coma. Então, não quer trabalhar? Então, não vai comer também, não. Vamos ver se você aguenta 40 dias sem comer. Esse é um extremo. Pessoas que pensam, Jesus está voltando, então, eu só estou pensando lá na glória. Pessoas de outro extremo. Está vivendo só focado aqui. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar minha casa, e aí esquece da vida vindoura. Está tão focado nesse mundo, tão com as suas barracas armadas aqui nessa terra, com as suas tendas fincadas aqui, que esquece da glória celestial, do reino futuro. E aí vive para essa vida,
vive ansioso, acaba vivendo igual a pessoa do mundo, ímpia, né? Ansiosa, trabalhadora e tal. Nós temos uma tensão, que é viver entre esses dois mundos. Entre o já, que é o que a gente já está vivendo, e o ainda não estamos vivendo. Não é um conflito interessante? Eu já vivo essa vida em Cristo, mas eu ainda não desfruto de uma glória celestial. Eu já sou salvo em Cristo Jesus, mas ainda não fui levado para a glória. E esse já e ainda não é uma tensão do crente. Só que você tem que saber lidar com essa tensão. Você não vive muitas tensões na vida? Você não lidar com muitas tensões? Pois é, essa é uma delas. Você tem uma tensão aí para lidar com o filho, sei lá, com problema de casa. Essa é uma tensão que não pode gerar crise em você. Crise ao ponto de te desanimar. Crise ao ponto de frustrar você. Crise ao ponto de, sei lá, te levar para baixo mesmo. Essa crise entre o já e ainda não, essa tensão, não pode te levar a uma crise. E o Novo Testamento fala sobre isso, a escatologia fala dessa tensão entre o já e ainda não. Ou seja, os crentes do Novo Testamento, que somos nós, já vivemos esse já e ainda não, que os homens do Antigo Testamento também viviam. Olha só, o homem do Antigo Testamento, desde Adão, vivia isso. Qual que era a tensão deles? Olha, o Messias já foi prometido, mas ainda não chegou. Primeira vinda, né? Vamos imaginar o pessoal todo do Antigo Testamento. Deus prometeu a vinda do Messias, Deus prometeu que o Messias virá, mas ele ainda não veio. Então qual é a diferença entre eu e você, entre nós e Moisés? A diferença temporal de nós e Moisés é que Moisés não viu Jesus, mas ele vivia a expectativa da vinda de Jesus. Da primeira, né? Nós também não vimos Jesus. Você viu Jesus, Eva? Viu, Detinha? Já viu Jesus fisicamente? Você já viu? Não, né? Mas você também espera a volta dele, a segunda vinda. A diferença, então, nossa de Moisés é só temporal. Moisés também não viu Jesus, mas aguardava a sua vinda. A gente também não viu Jesus e aguardamos a sua vinda. Chegou uma época que Jesus veio. Chegou um tempo lá do primeiro, né, da sua primeira vinda, que teve uma época que um menino nasceu. Vai ter uma época também que no piscar de olhos ele vai voltar. E aí nesse piscar de olhos, já piscou o olho? Piscou aí? Sônia, reparou sua piscada? Tanto que ela é rápida. Quando você piscar o olho, Jesus já voltou. Não tem tempo assim, Deus, Jesus está voltando aqui 1 hora, eu vou me arrepender de todos os meus pecados aqui e tal. Não, piscou o olho, ele já está aqui. Então, a gente está aguardando esse estado final. Só que a gente já experimenta a presença do Espírito Santo dentro de nós. Olha que interessante. Nós vamos habitar numa região celestial. Nós vamos habitar nessa terra restaurada. Nós vamos habitar no novo céus, novo reino, novo tudo. Na presença de Deus. Mas olha só, a gente já tem o Espírito Santo habitando dentro da gente. Está vendo o já e o ainda não o tempo inteiro? O Deus já habita em nós. Deus já habita em você. Já parou para pensar nisso? Tanto que você é poderoso. O Espírito Santo já habita na gente. É Deus, o Espírito Santo é Deus. Irmãos, para de diminuir a pessoa do Espírito Santo. Eu acho que na nossa cabeça a gente entende o Espírito Santo como um Deus inferior. Como um Deus de uma outra categoria um pouco mais abaixo do que Deus Pai, Deus Filho. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus, e se você tem o Espírito de Deus, você tem Deus dentro de você. E a gente já tem a habitação de Deus, mas a gente vai habitar numa região celestial, no novo céus, nova terra, no reino glorioso. Está vendo? O já e o ainda não, o tempo inteiro. É uma tensão que você tem que estar ligada nela para não te gerar crises. Então, nós já experimentamos o Espírito Santo, à espera desse reino, onde o nosso corpo vai ressurgir, onde os mortos vão viver de novo. E a gente, olha só, a gente já vive os últimos dias. Lembra, toda vez que você vê na Bíblia assim, e nos últimos dias e tal, é o que a gente já está vivendo, que é entre a primeira e a segunda vinda. Toda vez que você vê nos últimos dias, a gente está vivendo. Só que existe uma palavra no singular que você não pode esquecer. O último dia ainda não chegou. Qual que é esse último dia?
o dia de Jesus voltar. Esse é o dia final. Então, existem os últimos dias, que a gente já vive, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, mas haverá o último dia, que é o dia final. Então, quando você lê na Bíblia lá, nos últimos dias, é esse período entre a primeira e a segunda vinda. É o que a gente vive nos últimos dias. Mas toda vez que a Bíblia trata no singular, o último dia, é o dia do retorno de Jesus, é a volta dele em si. Então, a gente não pode tratar, né, essa tensão, a escatologia longe dessa tensão entre o já e ainda não. E essa tensão, então, está implícita nos ensinos de Jesus. Agora eu quero que você abra a Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Lucas 17, 20. E o título é A Vinda do Reino de Deus. Está escrito. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está ali ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus está falando dele mesmo, né? O reino de Deus já está aqui, ó. Eu sou o rei, já estou reinando, o reino de Deus já está aqui. E a seguir Jesus disse agora aos discípulos, não mais aos fariseus: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês, ele está aqui, ou lá está. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu à outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu-os todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem perder, essa a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada, a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Irmãos, não dá tempo de a gente explicar todo esse texto, mas o fato é que eu quero que você analise essa tensão entre o já e ainda não aqui nesse texto. Onde Lucas mostra, né, por meio desse texto, um reino que já estava ali, mas um reino que ainda viria nos últimos dias, ou no último dia, né? Onde as pessoas seriam tomadas, outras deixadas. Isso aqui, meus irmãos, é na verdade a manifestação entre o já e ainda não, né? O reino de Deus já está entre vocês, Jesus fala para os fariseus, mas aí nos discípulos Jesus fala, olha, vai ter um reino que vai vir e tal. E João também mostra isso, e se você não precisa abrir, 1 João 3,2, que está escrito o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, você já é filho, você já tem o Espírito Santo, você já reina com Cristo. E aí João continua, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Ou seja, olha só, você está sendo moldado à imagem de Cristo, é uma coisa que você tem que ter cravada no seu coração. Eu vou ter que reencaminhar no nosso grupo do WhatsApp, aquele que eu te mandei das 5 missões do crente lá, lembra? Os 5 resumos da sua vida, né? E um deles é ser transformado à imagem de Cristo, ou seja, você já está sendo moldado à imagem de Cristo, mas você ainda não é plenamente a imagem dele restaurada na sua totalidade, né? João fala, ó, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles.
Ou seja, você já está sendo moldado à imagem de Cristo, à semelhança dele. Nós já somos a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem está sendo restaurada, mas ela só será plenamente lá na glória. Isso é o já ou ainda não. Isso tem a ver com o seu dia a dia. Por quê? Isso não te deixa em crise. Não deveria te deixar em crise, por quê? Você é pecador, é verdade, mas você já é santo, você já é separado do mundo. Para de pensar assim, olha, eu sou pecador, então eu posso fazer qualquer coisa. Eu já sou pecador, então, aquela famosa frase maligna, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim, a música lá, né? Ou então aquela frase, pau que nasce torto nunca se endireita. Frases malignas. Porque eu já sou a imagem e semelhança de Deus, eu já sou a imagem e semelhança de Cristo, mas estou sendo moldado a essa imagem até que ela seja plenamente restaurada. Já e ainda não. É uma crise que você não pode ter. Então essa tensão entre o já e ainda não caracteriza exatamente aquilo que a gente denomina sinais dos tempos. E por sinais dos tempos, são coisas que a gente vai ver acontecer antes de Jesus voltar. Irmãos, qual essas coisas que você tem que entender dos sinais da volta de Cristo? Primeiro, a pregação missionária da igreja. Lembre, a pregação vai se expandir por todo mundo. Isso é um sinal desses últimos dias. Segundo, conversão de muitos em Israel. Não serão todos, mas muitos vão reconhecer Jesus como o Senhor mesmo, como o Messias que veio. Isso vai acontecer. Grande apostasia, muita gente deixando a igreja. Isso é ruim, Uma grande apostasia, um grande afastamento, apostasia dentro da igreja, fora da igreja, isso infelizmente vai acontecer. O aumento escalado das tribulações também vai acontecer. Tribulação. E por fim, a revelação do último anticristo. Então, olha só, pregação por todo mundo, conversão de Israel, grande apostasia, aumento da tribulação e a revelação do último anticristo, isso aí são coisas que vai acontecer de forma cada vez mais ampla, até Jesus voltar uma hora. E além desses sinais que a gente acabou de falar, deve ser considerado então o tempo final, que é aquele que Jesus volta, aquele que vai acontecer antes de Jesus voltar propriamente dito. E esses sinais então vão se cumprindo, é aquilo que é progressivo. Uma hora vai culminar no final. E essa tensão deveria ser um incentivo para você viver uma vida responsável na luta contra o pecado. E essa luta você precisa estar engajado. Essa é a sua luta verdadeira. Eu sei que a gente luta para pagar a conta, luta para manter a nossa saúde em dias, para manter as contas em dias, para manter os filhos em dias, mas a sua luta verdadeira é a contra o pecado. E essa luta, meus irmãos, você não tem expectativa de derrota, por isso você tem que ficar tranquilo. Tranquilo e tenso, olha só, o já ainda não de novo. Você tem que estar tranquilo, mas firme. Você tem que estar tranquilo, mas tem que estar vigilante. Você tem que estar em paz se você foi separado do mundo, mas você tem que lutar contra o pecado. Tudo isso é uma tensão que você tem que entender, que você tem que viver. Não tem que gerar crise. Mas é porque essa luta contra o pecado, por mais que você tenha a certeza da vitória, porque Jesus nos garante ela em Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1:6 está escrito o seguinte, irmãos. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse, irmãos? Está no singular, que dia é esse? O último dia, o dia que ele voltar. Esse dia de Cristo Jesus é a obra que será completada em nós. É o último dia. Lembre-se, nos últimos dias é da primeira à segunda vida. O último dia é o dia final da volta de Jesus. E quando nós compreendemos isso, nós temos que entender que quando o Espírito Santo habita dentro da gente, isso tem que te motivar a viver uma vida cristã vitoriosa. Isso tem que te motivar a viver uma vida cristã na luta contra o pecado. Porque essa transformação contínua se dá por meio do Espírito Santo. 2 Coríntios 3:18. Isso tem que te empolgar. Isso tem que te estimular. Isso tem que te motivar a viver a vida, porque acima de tudo a gente é encorajado nesse processo de santificação até esse dia aqui, da volta de Jesus. E eu quero finalizar com basicamente duas implicações para você.
Primeira implicação para a sua vida. Essa tensão entre o já e ainda não, já aconteceu, mas ainda não aconteceu tudo. Isso tem que refletir na sua autoimagem, aquilo que você enxerga de você mesmo. Vamos lá então, o que eu quero dizer com isso? Bom, você já foi separado do mundo, sim ou não? Você já é santo, sim ou não? Sim, você já é santo. Você já é separado do mundo, você já é santo. Você é a imagem e semelhança de Deus? Sim, beleza. Agora vamos para as outras partes do ainda não. Você continua pecando? Sim. Você tem ainda a plenitude da imagem de Cristo em você? A imagem de Cristo está plenamente formada em você? Essa imagem já está plena em você, sim ou não? Não. Não está plenamente formada. Você ainda peca? Sim. Você está no processo de santificação? Sim, ok. Tudo isso é um reflexo do que você já é, mas ainda que você não é plenamente. E aí, meus irmãos, isso muda tudo como você enxerga você mesmo. Por quê? O fato do cristão se encontrar nessa tensão do já ainda não, significa que ele já desfruta de uma nova vida, você já é salvo, você já é uma nova criatura, mas ainda imperfeita. Por isso, que as pessoas lá fora no mundo, olha uma atenção também que eu quero explicar para vocês. As pessoas lá fora no mundo não entendem o seguinte, a igreja, a Detinha foi transformada em uma nova criatura. Ela nasceu de novo. A pessoa lá fora está vendo a Det. Nossa, mas ela ainda falha nisso. Ah, então não vou para a igreja. Nossa, o Edilson foi salvo de novo. O Edilson nasceu de novo. De fato, ele deixou todas as coisas lá no mundo. Mas sabe de uma coisa? De vez em quando o Edilson dá uma falhazinha nisso, falha naquilo. O mundo lá fora não entende isso, que nós já nascemos de novo. O pecado já foi arrancado de nós no sentido de culpabilidade, mas você ainda luta contra ele. Então as pessoas lá fora querem ver uma igreja, entre aspas, perfeita, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Se as pessoas lá fora no mundo vissem uma igreja perfeita, imagine perfeição mesmo, perfeição. Todo mundo reto, agindo perfeitamente. O que o cara lá do mundo ia arranjar de desculpa? Não vou para aquele lugar. Eu não consigo ser perfeito, então aquele lugar também não me serve. Então o mundo sempre tem uma justificativa para não vir à igreja, para não vir a Cristo. O mundo sempre tem uma justificativa para não vir a Jesus, por quê? Ele fala o seguinte, eu não vou para a igreja não, a igreja ainda tem falha, tem pastor que ainda rouba, tem não sei o que acontece lá na igreja, tem fofoca na igreja, então não vou para lá não. É mais ou menos a história do desigrejado, né? Não vou para a igreja porque a igreja é imperfeita e tal. Tá cheio de... Mas é exatamente esse já e ainda não que deveria nos dar paz para continuar vivendo. Você tem que entender isso para não te gerar crise. Muita gente sai da igreja por causa dessas crises. Muita gente lá fora no mundo não vem para a igreja por causa dessas crises. Eles não entendem que nós já fomos salvos, já somos santos, mas que a gente ainda está no processo de aperfeiçoamento. E aí é o seguinte, olha só. Tanto que isso é sério para a sua autoimagem. Quando você põe uma ênfase na sua identidade, na sua imperfeição, o que vai acontecer? Você vai desanimar. Quando você coloca os seus olhos na sua imperfeição, nas suas falhas, você desanima. Por que você desanima? Porque os seus olhos não estão voltados para a nova vida que Jesus já te deu. Lembra do já e ainda não de novo? Jesus já te deu, você já é salvo, você já é santo, você já é separado por Deus. Só que você fica colocando os seus olhos nessa imagem imperfeita sua. Você fica tão focado na sua imperfeição que você desanima. Você fica tão focado nessa imagem imperfeita sua que está num processo de santificação que você abala, você tipo assim, a sua estrutura não aguenta. Por quê?
Porque falta os olhos da fé em Cristo Jesus. Falta você estar olhando para o seu alvo que é Cristo. Lembra aquela música? Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Os seus olhos têm que estar em Jesus. Porque se ele não estiver por meio da fé, os seus olhos em Jesus, o que vai fazer? Você vai olhar para você mesmo, vai ver uma imagem perfeita, vai desanimar na sua vida cristã. Então os seus olhos têm que ser tirados de você e ser colocado no lugar certo. Por isso você tem que ter tirado aquela história da imagem egocêntrica em você mesmo, excessivamente no homem. Quando a gente vive nesse mundo, irmãos, entre o já e ainda não, a gente tem uma tendência de não olhar para a nossa novidade de vida. A gente tem uma tendência de não olhar para a totalidade da vida cristã, entre o que Jesus já fez por mim, entre o que ele já fez, já me tornou nova criatura, já nasci de novo e tal, e entre aquilo que eu ainda vou ser. E a gente acaba focando sempre no velho, na velha natureza, né, pecaminosa aí que está manifestando em você de vez em quando. Mas você tem que ter os olhos da fé, que isso vai alimentar vocês, essa sua essência da vida cristã. E por fim, para a gente encerrar isso então, olha só, a escatologia afeta a sua autoimagem. Quando você não entende escatologia direito, está afetando a forma que você está enxergando você mesmo. É como a gente sempre fala, né, irmãos? Você não tem que ser olhado num pedestal, no sentido de eu sou o cara, eu sou demais, né, eu estou acima de tudo, mas você também não pode ter uma autoimagem depreciativa, do tipo assim, não, eu não presto, eu não valo nada. Você é a imagem e semelhança de Deus, você é criado por Ele. E por fim, essa tensão nos ajuda a entender o papel do sofrimento nessa vida. Olha como é que a escatologia afeta o seu dia a dia. É aquela velha, famosa pergunta: por que eu sofro muito e o ímpio quase não sofre? Por que eu sofro muito como crente, mas o ímpio está lá nadando de braçada, está tudo bem com ele, parece que ele vive uma vida boa, mas eu estou sofrendo? Essa é uma velha questão, como a gente fala, né? Tão velha quanto o livro de Jó. Não sei se os irmãos sabem, mas o livro de Jó é um dos livros mais velhos da Bíblia. Né? Até hoje um questionamento, não estou exagerando o que eu vou falar, até um questionamento até hoje, se o livro de Jó foi escrito primeiro do que o Pentateuco. Há um questionamento sobre isso. Será que o livro de Jó foi escrito antes de Moisés escrever o Pentateuco? Nós não estamos falando de temporalidade não, tá, irmãos? É claro que quando Moisés está escrevendo o Pentateuco, Deus revela a ele coisas antes do livro de Jó. Isso é fato. Nós estamos falando só de tempo de escrita, entendeu? Os irmãos estão entendendo? O tempo, as coisas que Moisés escreve é mais antiga do que Jó, né? Moisés escreve o início da criação. Mas às vezes Jó escreveu um livro antes de Moisés ter escrito o livro de Gênesis, né? Então essa questão tão velha, talvez quanto o livro de Jó, e a resposta para essa questão, ao sofrimento, por que o crente sofre e o ímpio sofre menos, talvez, aparentemente, é uma questão exatamente sobre esse já e ainda não. O sofrimento ainda acontece na vida do crente, porque o pecado não foi eliminado do mundo ainda. Ou seja, o Novo Testamento ensina que através de muitas tribulações, nos importa no final entrar no reino de Deus. Então eu ainda passo por tribulação, mas um dia eu não vou passar mais. E aí vem aquela história, né? O ímpio, achei uma frase interessante, um dia eu ouvi falar, para o ímpio, o céu, entre aspas, é essa vida que ele está vivendo agora. Olha só, para o ímpio, o céu é essa vida que ele vive agora. Por quê? Ele não está no inferno nesse momento. Ele não está desfrutando de condenação eterna. Desfrutando não, né? Ele não está vivendo a condenação eterna. Ele não está separado plenamente da bondade de Deus, porque a chuva caiu hoje sobre a casa do ímpio, sobre a casa do crente. Um crente que tem fazenda, a fazenda dele foi regada hoje, mas um ímpio também que tem fazenda foi regada hoje. Então ele está desfrutando do céu, ele desfruta da natureza bela, ele desfruta do sexo, que é uma coisa prazerosa, ele desfruta de comida, que é coisa prazerosa, ele desfruta de viajar para fora, que é coisa prazerosa, ele desfruta ainda dessas coisas boas que a terra oferece, que o mundo oferece. Então para o ímpio, o céu é tipo agora. Só que quando ele morrer, é inferno o tempo inteiro, eternamente, sem fim. Nós somos o contrário.
para nós, entre aspas, tá, irmãos? O sofrimento, eu vou colocar bem entre aspas, o nosso inferno é aqui. Nesse momento que a gente está vivendo. Porque a gente sofre dores, sofre angústias, tem perdas, tem câncer, tem doença, tem não sei o quê. Então, entre aspas, tem tribulação. Entre aspas, o nosso inferno é aqui. Só que a gente vai viver o quê? Uma glória celestial, aí sim, eterna, vida eterna. Não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter sofrimento, não vai ter doença, não vai ter nada. Lá é o nosso céu, entende? Que na verdade é aqui, né, na terra restaurada. Então, irmãos, Paulo conecta o nosso sofrimento presente com a glória futura. Terminamos lendo Romanos 8. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Diz o seguinte: e se somos filhos, Romanos 8:17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha o verso 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Não é bênção isso? Vamos, a gente encerra o estudo de hoje com essa leitura da palavra de Deus. Amém? Vamos orar para que Deus nos dê graça para entender essa palavra e viver ela.